Mas sempre há uma carga no coração, onde Deus quer repartir sobre nós, sobre você, o que Ele quer trazer para a sua preciosa igreja. Eu não sei se você tem essa sensação, mas quando nós estamos juntos, até quando a gente louva é diferente, né? Não é porque a gente tem os irmãos para nos ajudar, mas sempre há algo, uma atmosfera celestial, e eu creio nisso, quando estamos reunidos, quando estamos juntos. E isso a Bíblia fala que é a igreja. No Novo Testamento, do original, para quem gosta dos originais grego, essa palavra chama-se eclésia, ou como alguns chamam, eclesia. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. A igreja de Cristo. A eclésia de Cristo. Eu quero falar um conceito e trazer também um contexto histórico acerca dessa expressão, eclésia. Vou falar eclésia que fica mais fácil, tá? Mas o correto mesmo é eclesia. Mas vou falar eclésia que sempre falei eclésia, fica mais fácil para mim. A época de Jesus, essa expressão já era uma expressão muito conhecida. E ela não foi usada pela primeira vez por Jesus. Porque a gente se acostumou, e nós vamos ver o texto quando Jesus fala: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Essa palavra é formada pela junção de duas palavras. Eu queria que os meninos colocassem aqui. Você depois, aqueles que gostam de fazer como os de Bereia, pode depois procurar no original grego essa palavra, como ela é descrita. Então eu vou ler aqui o que os meninos colocaram para que fique mais fácil de você compreender. Ela é formada pela palavra ek, vou tentar aqui, tá? Não sei falar grego, vou falar do jeito que a gente está lendo, que é uma preposição primária que denota a origem, ou seja, o ponto de onde a ação ou o movimento procede. Também significa fora, fora de lugar, do tempo ou causa. Literal ou figurativamente para fora. E a outra palavra que ela é formada é kalel, que traduzindo seria gritar em voz alta ou chamar, nomear, ser chamado. A correlativa dela no hebraico é kahal ou kal-hal, como alguns em inglês aqui poderiam falar, tá? Etimologicamente seria basicamente chamar para fora. Ok? Vamos lá. Mas perde-se muito do sentido de uma expressão se nós não considerarmos todo o seu conceito e o seu contexto. Presta atenção. Para uma melhor compreensão dessa expressão eclésia, nós vamos fazer uso da Septuaginta, eu vou explicar para você, e do conceito no período dos autores clássicos, porque essa palavra já era há muito usada por Jesus. Por Jesus não, já era há muito usada antes de Cristo. Todos estão me acompanhando, vou bem devagarinho aqui para ninguém se perder, muito menos eu, ok? Beleza? Vamos lá, a Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, que em sua maior parte foi escrita em hebraico, para o texto do grego, ok? Um grupo de homens foram trabalhar para pegar o Antigo Testamento, que estava praticamente em hebraico, alguns poucos livros e poucas passagens em aramaico, e transformaram tudo isso em hebraico para grego. O nome desse trabalho se chamou Septuaginta, porque, salvo engano, foram 70 homens que fizeram esse trabalho, ok? Então, 70 homens pegaram o Antigo Testamento e traduziram para o grego, e se chamou esse material de Septuaginta. Dizem que eles não combinaram as traduções, e as 70 traduções dos 70 foi idênticas, perfeita. Isso é coisa de Deus, né?
Amém? Nesta tradução, a palavra carral, que originalmente significava assembleia de pessoas ou convocação, eles pegaram o Antigo Testamento todo em hebraico. Isso aqui é só uma história para vocês entenderem bem essa palavra eclésia. Quando eles traduziram do hebraico para o grego, a palavra que era correlata à eclésia, que era carral, que significava assembleia de pessoas ou convocação, na tradução, eles usaram a palavra eclésia. Então, eles pegaram o hebraico, uma expressão que representava assembleia de pessoas, e quando traduziram para o grego, essa mesma palavra, eles usaram eclésia. Existe um texto que eu quero trazer para vocês, existem vários, tá, no Antigo Testamento, mas depois vocês procuram. Deuteronômio capítulo 9, versículo 10. Pode colocar, querido? Que diz assim: o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, coisa preciosa. Nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte. Presta atenção agora. Do meio do fogo, quando todo o povo foi reunido. Quando todo o povo foi reunido, essa expressão de unir o povo, no grego era carral, no hebraico era carral. No grego foi o quê? Eclésia. Então, eclésia significou uma reunião de pessoas. Ok? Ficou tranquilo isso aqui? Entenderam? Não durma, não. Eu estou com a mão solta aqui, eu posso apontar aqui, ó. Pode ser meio cansativo esse iniciozinho, mas fica acordado que tu vai ser muito abençoado. Então, entendemos isso aqui. Quando você for pegar o Antigo Testamento, onde algumas palavras em hebraico traduziam assembleia, reunião de pessoas, unir pessoas no mesmo local com o mesmo propósito, no grego essa palavra é eclésia. Ou, nós vamos ver lá na frente, igreja. Mas vamos lá. Segundo, eu queria dizer para você que em Atenas, muito antes de Cristo, a palavra eclésia era usada para uma convocação de uma assembleia, vou bem devagarinho, com o objetivo de discutir os cuidados da polis. Polis, para os mais estudiosos aqui, é cidades, né? Nem todos tinham direito de participar dessa eclésia. Por quê? Porque havia alguns critérios. Por exemplo, ser cidadão e ter mais de 18 anos. Então, a princípio, para os gregos, usar um grupo de uma assembleia como eclésia era mais para discutir política. A política da cidade. A polis, né, Léo? Olha aí, a história aqui em evidência. O que podemos dizer é que a palavra eclésia já era utilizada para chamar um grupo de pessoas para fora de suas casas, com o objetivo de formar uma assembleia de cidadãos. Ficou claro isso? Amém? Se alguém perguntar para você, a primeira vez que foi pronunciada a palavra eclésia foi com Jesus? Não. E o que ela significava antes? Um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, para discutir algo comum. E, normalmente, essas pessoas tinham alguns critérios iguais. Por exemplo, cidadãos de uma mesma cidade e maiores de 18 anos. Eu quero trazer para você um conceito mais amplo de eclésia, que seria um conjunto de pessoas convocadas que têm os mesmos critérios para estarem juntas. Não simplesmente chamadas para fora. Eram chamadas, eram convocadas, era um conjunto de pessoas que tinham os mesmos critérios para estarem juntas com o mesmo propósito. Um só propósito. Não era chamado à toa assim. Vamos conversar sobre o esporte. Ixi, perdeu. Não dá nem para falar muito do esporte. Não. Isso era perda de tempo. Era outro nome que se usava para isso. Mas quando se tinha um propósito estabelecido, essas pessoas eram chamadas para estarem juntas para debater algo importante. Vamos a alguns textos bíblicos onde a palavra eclésia é usada e não faz referência na própria Bíblia, no Novo Testamento, propriamente dito à igreja, mas que foi traduzida nas nossas Bíblias, você vai ver agora, como assembleia regular ou algumas versões simplesmente assembleia. Algumas versões mais novas talvez tragam um ajuntamento. Então vamos lá para esse texto. Mas eu quero fazer algumas observações primeiro.
Esse texto vai estar o primeiro em Atos 19, 32. Os meninos vão nos ajudar aqui. Observação, vejam bem, eu quero contextualizar esses textos. Quem fará menção nessa leitura que você vai fazer? A palavra eclésia vai ser um cidadão da cidade de Éfeso e não um cristão. Ok? Ok, Mário? Está acompanhando? Beleza? Muito bem. Qual é o contexto disso? Na cidade de Éfeso havia um concorrente de Josué e Amanda, um ourives, chamado Demétrio. Isso. Mas não tinha em nada o gabarito que esses dois têm. Nada, de jeito nenhum, né, Paulinho? Ele fazia prata, ele fazia amuletos da deusa Diana em prata. E os éfesos compravam, ele vendia para os comerciantes, ele era um ourives, fazia os amuletos de prata, vendia para os comerciantes por assim, vendiam para os que vinham ao templo da Diana e compravam aqueles amuletos. Presta atenção, como a fama de Paulo, de que por onde ele passava as pessoas se convertiam, veja que coisa maravilhosa, e não mais compravam esses amuletos porque se convertiam dos deuses falsos ao Senhor Deus, o que aconteceu? Eles se levantaram contra Paulo. Então, o primeiro texto, Atos 19, 32 diz: uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, a eclésia, tinha virado uma confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam, eclésia, reunidos. O próximo texto. São esses dois? Versículo 41. Atos 19, 41. E quando disse isso, dissolveu a assembleia. Dissolveu quem? A eclésia. Então, a tradução aqui para a eclésia é de um grupo de pessoas que estão juntas, como em uma assembleia. Perfeito isso? Quem disse isso não foi um cristão, está no Novo Testamento, e quando você for ler no original, está traduzido como eclésia. Vejam que homens fora do círculo da igreja usaram a palavra eclésia com o sentido de um ajuntamento de pessoas. Na época de Jesus, havia 3 instituições em Israel. 3. A primeira, o templo. Depois, a sinagoga. E havia também a eclésia. As 2 primeiras, o templo e a sinagoga, tinham um caráter religioso e, na verdade, correspondiam a uma construção física concreta. Você pode dizer, ali está o templo e ali está a sinagoga. No entanto, a terceira, que é a eclésia, não se referia a uma assembleia de pessoas, não, se referia a uma assembleia de pessoas, de cidadãos, e esta, por sua vez, não tinha nenhum sentido de uma edificação física. Ficou claro isso? Na época de Jesus tinham 3 instituições. Templo e sinagoga, que era instituição física. Você podia ver, tocar e apontar. A eclésia, não. Eram pessoas que se encontravam. Ficou claro isso? Para eu virar a chave, um ponto importante é que não se pode falar em nenhum sentido eclésia como se referisse a um indivíduo. Nunca. Mas a um conjunto de pessoas. Então, eu vou repetir isso. Historicamente, sendo voltado para nós ou não, a eclésia nunca estava direcionada a um indivíduo. Ninguém poderia dizer, eu sou eclésia. Mas nós somos eclésia. Ficou claro isso? Amém? Ok. Acabei a introdução. Agora vamos às características. Mas eu quero aqui falar sobre as características da eclésia de Cristo. Amém? Podemos orar mais um pouquinho? Nós nos apresentamos como tua igreja, Senhor. Sempre. Que tu criaste e formaste. E a partir daqui agora vamos falar sobre ela. Se os nossos ossos estão abertos, Senhor, abre mais ainda. Se estão fechados, peço que tu abra, Senhor, à luz da tua palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eclésia de Jesus. Para quem está anotando, vamos falar algumas características agora
da igreja de Cristo, da eclésia de Cristo. Porque toda vez que na sua Bíblia você ler a expressão no Novo Testamento, igreja, no original é eclésia. Você vai entender, agora está muito claro, para os que já sabiam, bênção, para quem não sabia, agora você sabe. Ele está falando não de um, mas de muitos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Muitos com um só propósito. Quais são as características da igreja de Cristo, da eclésia de Jesus? Primeiro, que ela tem a sua origem nele, diferente de qualquer outra eclésia, de qualquer outro ajuntamento. Cristo é a sua fundação. Cristo é quem a edifica. Cristo é quem a mantém. Ele é o mantenedor da igreja. Ele é o fundador da igreja. É que ele até hoje, a igreja está firmada nele. Amém? Então, essa é a primeira característica. Não é possível desassociar Cristo da sua igreja. Porque senão nós não temos eclésia de Cristo sem Cristo. Só temos por causa dele. Amém? Não está estabelecida sobre nome nenhum, além do nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Não é possível desassociar a igreja de Cristo e Cristo da sua igreja. É um só. Amém? Olha, isso é bom estar sem uma mão livre aqui, ó. Glória a Deus. Eu vou abrir caminho para os meus companheiros, eles que vão ficar mais. Mateus 16, 18, Jesus diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Ele edifica, ele é a fundação, ele é o fundamento, é nele que a igreja se mantém. Eu quero destacar duas coisas aqui. A primeira, dentro desse primeira característica, que a igreja é dele. Ele é o fundamento nosso aqui. Aleluia. Amém? A gente tem um dono, a gente não está solto, não. A gente tem um dono, tem alguém que nós pertencemos. Eu sou a igreja de Cristo. Ah, tu é eclésia, eu sou a eclésia dele. Ele que criou essa eclésia aqui. É ele. Ele que disse. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Primeiro, sobre esse tema, essa primeira característica que é dele, é que a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Nós temos essa certeza porque Cristo está na fundação da sua igreja. Porque Cristo está conosco. Não há poder em nós mesmos. Ele disse, olha, as portas do inferno não vão prevalecer, mas ele disse, eu sou a fundação da igreja. Por isso, vocês podem fazer. Vocês vão arrebentar o inferno. É isso que ele está dizendo. Uma tradução nossa do nordestês, vocês vão arrebentar a porta do inferno. É ou não é? Estou falando alguma coisa errada? Não. Vocês vão derrubar as portas do inferno, não vão prevalecer. Mas por quê? Primeiro, porque ele que fundou a igreja. Essa é a principal garantia. É a única garantia de que nós vamos ter vitória. Segundo, e eu acho que isso aqui é importante para a nossa compreensão do que é ser igreja. É que a vitória sobre as portas do inferno não vem através de um indivíduo, mas de um coletivo. Cuidado. Não pense que você só é a igreja. Você faz parte dessa eclésia. Você não tem, sozinho, o poder para fazer aquilo que Jesus mandou a igreja fazer. As portas do inferno não vão prevalecer, não é contra João Paulo, não é contra mim, é contra a igreja. Significa que enquanto somos igreja, não indivíduo, há uma força em nós e entre nós. Essa é a garantia de que Jesus está conosco e que não é um indivíduo que vai romper essas portas do inferno. Por isso, quando você tiver que fazer algo, se for possível, lógico, impossível, é possível, vai com alguém. Porque a força não dobra, você naquele momento, é uma representação da igreja do Senhor. Por isso que quando o Fernando chamou para orar por Paulo, e fez algumas outras menções da igreja, eu digo, que coisa maravilhosa. É mais do que um orando, irmãos.
Quer ver um negócio interessante? Você que é desafinado, quando começa a louvar junto da igreja, nem se ouve, eu estou desafinado. Todo mundo fica afinado. Não é assim. Às vezes eu até espero a igreja começar a cantar para eu cantar alto. Cadê Jojó? Não é verdade? Cadê? Não é, Rodrigo? Eu acho que isso é verdade. Eu acho que é. Você imagina nós fazemos a obra do Senhor juntos. Porque não é formada por um indivíduo, a igreja, mas por muitos. Não se trata da expressão de uma pessoa, mas de muitas. Aqui a palavra prenda em nome de Jesus. Você já sabe, glória a Deus, vai ficar mais igreja ainda. A palavra aqui é pluralidade. Pluralidade. Quer ver um negócio? Quando a gente sai para evangelizar, que algo maravilhoso acontece. Quando você volta, você diz assim, rapaz, o que Jesus fez ali? E fez através de quem? Fez através da igreja. Porque a honra é dele. Não é verdade? Quando você vai com alguém, que coisa maravilhosa. A palavra para nós como igreja é pluralidade. Eu não posso fazer nada sozinho, estou dizendo isso? Não. Mas quando você se junta com o irmão, vamos evangelizar juntos, vamos orar juntos, vamos cear juntos. Irmão, há uma graça de Deus, há uma atmosfera de Deus, porque ali está pode falar sem medo, é a igreja mesmo. A igreja. Efésios 3:10. Alguém falou? Potencializa. Sei lá, vai falar alguma coisa aqui. É isso aí, Dani. Potencializa. É de Deus. É porque foi gerado nele. Aleluia. Então, irmão, já vou dar uns spoilers aqui para você. Não fica só. Sozinho é um perigo. Você acha que sozinho consegue? Irmão, faça isso não. Não pense assim. Faça assim. Eu preciso da igreja. Porque eu faço parte dela. Efésios 3:10. Isso para que agora, pela graça, pela igreja, por quem? Por quem? Leia. Pela eclésia de Cristo, igreja, a multiforme sabedoria de Deus é o quê? Se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Por quem a multiforme sabedoria de Deus é conhecida? Igreja. Glória a Deus. Quem quer honra para si não sabe a natureza da igreja. Porque a natureza da igreja é honrar aquele que a fundamenta, aquele que a segura, aquele que a garante, que é Jesus. Não há um texto no Novo Testamento, e eu li praticamente todos eles, pode ter faltado alguns. Não é para minha glória não, porque está ali, você pode acessar a qualquer momento. São mais de 100 textos que falam sobre igreja, no Novo Testamento. Não há um que relacione um indivíduo à igreja. Ou seja, todas as vezes que a palavra igreja aparece, vai dizer respeito a muitos, e não a um indivíduo. Não a uma pessoa específica. Só há um texto no Novo Testamento, que coisa maravilhosa, porque está escrito, aleluia. Só há um texto no Novo Testamento que diz respeito a uma pessoa, quando se relaciona à igreja. E tinha que ser ele. Jesus. Isso está em Atos 9, 4 e 5. Depois que Paulo vê a Cristo, aí o Senhor diz assim, Saulo, porque ele estava perseguindo quem? Quem é que Saulo estava perseguindo? Participe comigo, participe. A igreja, a eclésia de Cristo, a igreja que ele formou. Ok? Paulo estava perseguindo a igreja. Aí Jesus vai, se encontra com um tolinho, né? Paulo era um tolinho, Saulo. Aí diz assim, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você persegue. Quando Jesus disse, por que você me persegue? Saulo disse, quem é que eu estou perseguindo? Estou perseguindo a igreja. Queridão. Aprenda uma lição que ele nunca mais esqueceu. Igreja é Jesus. E Jesus é a igreja. Então só há um texto bíblico que relaciona um indivíduo à igreja. É esse. Porque quando Jesus diz, você está me perseguindo, você está perseguindo a minha igreja.
Não há um texto, outro texto que fala de uma pessoa. Não há. Só há um, que é o corpo de Cristo, que é Jesus. Corpo de Cristo, sua igreja, ele é o cabeça. Se você persegue o corpo, persegue o cabeça. É preciso compreender que quando estamos juntos, igreja, há uma liberação especial da graça de Deus a ser conhecida. Quando estamos juntos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação. Paulo não fala isso, as escrituras não falam isso em outro momento. Fala quando estamos juntos. Quantos dons você tem? Quantos dons? Quantos dons, evidentemente, você sabe que tem? Normalmente, você tem 3 que se destacam. Soma quantos nós temos aqui agora. Só aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3? Vamos lá, os matemáticos? 20? Só aqui, ó. É lógico que eu estou sendo muito exato, né, na matemática. Mas quando estamos juntos, Deus derrama uma graça. Porque é a sua igreja que está ali. Não é um indivíduo. É o corpo de Cristo que está junto. Como vimos na definição de eclésia, claramente a igreja não se trata de uma construção ou edificação física. E se o fosse, o trabalho de Saulo, o perseguidor, estava muito perto de se concluir. Bastava ele destruir as construções e as edificações. Eu vou lhe dar um texto para comprovar. Eu sei que você sabe, mas para que você tenha base bíblica. Para dizer que a igreja não é um lugar. 1 Coríntios 14, 23. Fora outros que tem. Que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, que nós somos templo do Espírito Santo, mas eu estaria dando spoiler para vocês sobre algo que no final eu quero encorajar vocês a buscar na palavra. 1 Coríntios 14, 23, assim, se toda a igreja, a eclésia, se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar línguas, e Paulo começa a falar. Ora, se eu considerar que igreja, eclésia, é um lugar físico, é um templo de construção, como é que um lugar estaria dentro de outro lugar? Aí o nosso físico, Rafael Vieira, poderia nos responder que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Mas não se trata aqui de pessoas, de construção sendo feita num determinado lugar, mas de uma assembleia de pessoas reunidas num lugar. Ficou claro isso para nós? Que coisa linda isso. Significa que a igreja pode estar em todo o lugar. Eu quero destacar um texto de Atos, capítulo 2, por favor, queridos. Versículo 47. Eu poderia colocar esse texto junto com as características da pluralidade da igreja. Mas eu quero destacar aqui a palavra que é traduzida em muitos como acrescentava. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Essa palavra no original, acrescentava, é colocar em, para adicionar, ou seja, juntar, reunir as pessoas. Ou seja, quando alguém se converte, o próprio Senhor a reúne, a inclui, a coloca pertencendo à igreja. Aleluia. Não se trata aqui de números. Aqui não se trata de um somatório. Deus está contando e acrescentando aqui. Não. Deus está pegando alguém que se converte e dizendo, agora você pertence à igreja. Aqui não é uma questão de número, mas de inclusão, de pertencimento. E quem coloca? O próprio Deus. Aleluia. Aleluia. As últimas pessoas que se batizaram, Deus a incluiu na igreja. Aleluia. É o próprio Deus que diga, venha, venha, porque você é necessário aqui e a igreja é necessária para você. Amém? Eu quero dizer para você que nós não somos sozinhos o que somos em Cristo. Eu ouso dizer isso. Nós precisamos entender que dependemos da igreja do Senhor. Não existe voo solo em Cristo. Nem o próprio Jesus tem voo solo desde a eternidade. É Ele, o Pai e o Espírito. Veja que representatividade de igreja a própria Trindade tem. Aqui, nesse texto,
cai por terra o pensamento de que é possível caminhar em Cristo como um desengrejado. Já ouvi muito isso. A gente às vezes bate aí com as pessoas que estamos pregando o evangelho. Ah, me converti, mas eu não faço parte de lugar nenhum não, porque me decepcionei. É lógico que vai se decepcionar, porque todos nós somos decepcionáveis. Eu estou querendo agora essa palavra. Sim ou não? É lógico. Faz parte da natureza humana, às vezes decepcionar, errar, e o que é que a gente aprende? Peça perdão, reconcilie, caminha segunda milha, reconhece, paga o preço. Não é verdade? Não é assim entre nós? Não é? Sofre o dano. Recentemente eu estava numa localidade e o irmão disse, eu acho que você não falou isso não. Você acha não? Não. Então eu peço perdão porque eu acho que eu me equivoquei. Eu tinha certeza que eu não me equivoquei. Estou falando sério para você. Eu disse, Fabão, não. Te prejudicou? Eu sofro dano. Eu reconheço que eu errei. Eu entendi errado. É a cabeça de 51 anos. Por quê? Porque nós somos assim. Nós, às vezes, falamos algo, decepcionamos alguém. A igreja do Senhor é feita de pessoas. As pessoas que nasceram de novo. Pessoas que perdoam. Pessoas que ferem, mas também geram a cura. Pessoas que reconhecem os seus erros. Pessoas que andam a segunda milha. Pessoas que choram. Pessoas que se alegram. Não é assim? Não somos nós? Eu vou fugir disso? Eu vou para onde? Eu vou para onde? Não tem como viver a vida de Cristo sem a vida da igreja. Essa é a realidade da palavra. Essa é a nossa realidade. Já decepcionei aqui, já fui decepcionado, mas eu não saio daqui. Por quê? Porque aqui é o lugar que Deus, quando me converti, disse, agora eu vou incluir você na igreja. Ele disse, agora você pertence a mim e à minha igreja. Então cai por terra qualquer pensamento de desengrejado. Eu não vou caminhar. Eu digo, querido, você não entendeu o corpo de Cristo. Você não entendeu o que é ser igreja. Você está tão só e em perigo. Nós vamos ver um texto lá na frente que Pedro fala assim, o diabo anda ao nosso derredor, já ministrei na chácara, bramando como leão para ver que alguém, para tragar. É simples, o leão ele busca quem está na manada sozinho. Sozinho nunca mais. Eu brinco, né? Quando olho para o Hélio, eu digo, nem sozinho eu nasci. Mas poderia decidir viver sozinho. Não decida viver sozinho. Decida viver a vida de igreja. Não como igreja, mas a vida de igreja. Ainda dentro das características da igreja, eu destaco que a igreja é dinâmica em sua funcionalidade e em sua presença. Por favor, queridos, o primeiro slide é aquele. Esse slide eu tirei do material do Ion, onde ele traz as 4 dimensões da expressão da igreja, como o corpo vivo de Jesus. Então, tem o material do Ion, os irmãos, depois se quiserem eu posso mandar. A primeira expressão está em Mateus 18, 20. Onde fala sobre a igreja 2 ou 3. A igreja que vive na casa, volta lá. A família, o sacerdócio. Eu não estou falando da igreja da casa, na casa, mas a igreja na tua casa. A igreja que está na tua casa. Kleber e Luziara. Eu e Sheila. 2 ou? Bota o texto, Mateus, por gentileza. Bota o texto de Mateus. Foi boa essa. Porque onde estiverem 2 ou reunidos, ali eu eis. Primeira expressão da igreja na casa. Ou 2 ou 3. Você pode dizer assim, eu sou sozinho em casa. Eu quero profetizar aqui pouco tempo, em nome de Jesus. Então chama alguém. Porque no mínimo 2 forma a primeira expressão da vida de igreja. Segundo, Romanos 16, 5. A igreja do Senhor que se reúne na casa, os discípulos. Quem vai para grupo familiar aqui, depois de hoje você vai dizer, rapaz, eu quero ir para grupo familiar. Vai ter uma expressão de Cristo ali. E é mesmo. E é mesmo. Aleluia. Bota o texto, por gentileza, querida. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúde, meu querido, é Pêneto, né? Pêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Que coisa linda. Segunda expressão, a igreja que se reúne na casa. É um tempo de graça, de glória, de abundância da presença de Cristo. Porque há algo diferente quando estamos juntos.
Eu não estou dizendo com isso que você não deve ter a tua vida devocional sozinha com Deus. Estou dizendo, não. Mas isso não é suficiente para nós. Não deixa de estar junto com a igreja. Terceira expressão da vida da igreja. A igreja na cidade, que é diferente dessa congregação, como nós chamamos, que eclésia também é congregação. Mas é muito mais que isso. Nós não somos a igreja da cidade, nós somos a igreja na cidade. Ficou claro isso? A gente fazia tempo que não falava isso aqui entre nós. Nós não podemos rejeitar os que estão em Cristo, porque a eclésia de Cristo são aqueles todos que nasceram de novo, reconheceram o seu governo, se batizaram em Cristo, reconhecem como o Senhor das suas vidas. Essa é a eclésia de Cristo, essa é a igreja de Cristo em qualquer lugar. Então nós aqui fazemos parte. Como é bom encontrar os irmãos que não fazem parte daqui e que de vez em quando nós batemos. Aí, um dia desse eu estava numa concessionária fazendo um serviço no carro, aí o rapaz que me atendeu, o nome dele é Oséias. Cadê Lequinho? Oséias. Eu digo, rapaz, com esse nome, tu é do Senhor? Ele disse, sou da Assembleia. Eu disse, que coisa maravilhosa, é número 1, a Assembleia de Deus, número 1. Estou brincando, que eu oriundo da Assembleia, né? Eu disse, que coisa maravilhosa, que o Pai de Cristo sobre tua vida. Como é maravilhoso encontrar um irmão em Cristo. Porque fazemos parte da igreja da cidade. Nós não somos toda a igreja. 1 Coríntios 1:9, por gentileza, Mateus. Não, 1:2, desculpa, não sei por que eu falei 9. A igreja de Deus que está em Corinto. Se Paulo escrevesse hoje, a igreja de Deus que está em Paulista, a igreja de Deus que está em Olinda, a igreja de Deus que está em Recife, que faz parte de todos os santificados em Cristo, chamados para ser santos, como todos que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aleluia. Não podemos, queridos, achar que porque somos diferentes em louvores, porque somos diferentes, porque temos isso ou aquilo, somos melhores do que os nossos irmãos. Nunca pense isso. Nunca pense. Pense na história da igreja aqui no Brasil. Como começou, por quem começou. Esses pioneiros que abriram o caminho para que nós hoje estivéssemos aqui. Nós vamos ainda falar sobre a igreja primitiva, sobre aqueles que deram sangue, aqueles que chegaram aqui foram tão rejeitados. Os irmãos que têm congregações mais tradicionais, glória a Deus, amo esses irmãos. Você quando vai para o interior, bem longe, você vê 3 coisas, Banco do Brasil, uma praça e uma congregação. Não é assim, Kleber? Não estou fazendo propaganda de ninguém não, mas é verdade. Perceba. Eu digo, Senhor, obrigado por esses irmãos que vieram onde nós não viemos. E a tua igreja está aqui nesse lugar. Último, para nós passarmos. É a igreja universal. A palavra fala Assembleia dos Santos. Hebreus 12:24, por gentileza, Mateus. É a 4ª dimensão. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E é o sangue da aspersão que fala... Ah, não, esse não. Esse texto é? Então acho que eu errei o texto. É esse mesmo? Bota em Mateus. Veja se o Mateus... Não, eu me equivoquei, depois eu passo para os irmãos o correto. Que fala sobre a igreja rolada no céu dos santos, né? Peço ajuda aos universitários, acho que eu digitei errado. Foi a digitação, tá? Não. Depois eu passo o texto. A segunda é a igreja que está em todo lugar. A igreja de todos os irmãos, todos os santos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Os que estão na África, na Ásia, no nosso continente, está na Europa. Que hoje quanto precisa a Europa de missionários, de um avivamento. Mas existem irmãos ali. Em todos os lugares. Amém, queridos? Hebreus 12:23. Muito obrigado, querido. A igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Aleluia. Quem faz parte dela? Todos em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agora entrar dentro das características da igreja. O fato de a igreja em sua essência ser uma igreja perseguida. E aqui eu quero levar um pouquinho mais de tempo com você. Me suporta um pouquinho mais. Amém? Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Jesus falando sobre as bem-aventuranças diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se, exultem,
porque grande é sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram quem? Os profetas que vieram antes de vocês. O Senhor Jesus coloca aqueles que são perseguidos, preste atenção, e sofrem por causa do seu nome, como abençoados, felizes. Aleluia. Amém? Por muitos anos, esse texto, juntamente com alguns outros, foi um dos que os primeiros cristãos receberam como ensino, ou como doutrina dos apóstolos, para perseverarem nele, como diz Atos capítulo 2. Anos depois, preste atenção, por volta do ano 62 depois de Cristo, o imperador Nero, como alguns de vocês já conhecem a história, acusa os cristãos de terem incendiado Roma e a levado a ruínas. Salvo engano, todos os bairros, apenas 4 ficaram de pé. E esses 4 eram os cristãos que moravam neles. Como consequência, começou uma perseguição aos cristãos, principalmente, queridos, aqueles que estavam em Roma. Posteriormente, essa perseguição se espalhou por outras províncias romanas. As ruas foram iluminadas, assim como a entrada da cidade, você deve conhecer essa história, por tochas humanas. Mas não eram qualquer humanos. Era um grupo de novos, de homens e mulheres e adolescentes, que mesmo com a certeza que seriam mortos, não negaram a sua fé. Alguns, para fugirem da morte, apostataram, mas outros não, enfrentaram a morte. Acusados por algo que não cometeram, eles foram cruelmente perseguidos e mortos. Nesse tempo, o apóstolo Pedro escreve sua primeira carta aos cristãos, que viviam em 5 províncias romanas, na Ásia Menor. Ele teve o propósito de prepará-los para um período de provações e perseguições. E mais que isso, encorajar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11, que é exatamente nesse tempo que Pedro escreve isso, que você vai ler agora. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, imaginem falar isso para aquele povo, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, cantamos hoje, que em Cristo os chamou para a sua eterna glória. Depois de vocês terem padecido por pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. No contexto da mesma perseguição, o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Nesse mesmo tempo, na verdade, ele diz, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão. Aí eu pergunto a você, tira esse texto, Mateus. Tira, apaga. Quem quer viver piedosamente em Cristo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paulo garante que nós sofreremos perseguições. Pedro e Paulo provavelmente morreram durante essa perseguição da igreja. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Nesse contexto, Pedro não diz, Nero que ruge como leão quer tragar vocês. Você sabe quantas vezes você encontra nas Escrituras uma referência ruim, dando às autoridades que perseguiam a origem dos sofrimentos? Nenhuma. Não há um texto sequer destes irmãos que viveram estes dias acusando um governo especificamente, dizendo, eles são maus, vamos combatê-los. Nenhum. Mas pelo contrário, diziam, mantenham-se firmes na fé. Como João José sempre brinca, guardem a fé. Nero não foi o primeiro nem o último a perseguir os cristãos.
Inicialmente foram os judeus que perseguiram os primeiros cristãos. Você pode ler isso em Atos, no início de Atos, com a morte de Estevão. Depois Nero e em seguida vieram alguns outros imperadores. Eu preciso falar isso para você. Historicamente, dois, Domiciliano e Décio, por volta de 90 depois de Cristo, eles foram dos piores que acometeram a igreja. Pior que Nero, sim, porque houve uma expansão além das fronteiras da cidade de Roma. A perseguição passou a ser a todo o mundo romano conhecida. Domiciliano, em 90 depois de Cristo, foi quem prendeu João na ilha de Patmos. João não foi para lá porque falou alguma coisa errada, foi para lá por causa da sua fé. Você sabe quantas vezes João fala do Domiciliano nas suas cartas? Nenhuma. Não tem interesse em falar. Não tem. Porque o próprio Senhor disse, assim como me ouviram, ouvirão vocês. Mas assim como me odiaram, odiarão vocês. Parece que essa parte da eclésia, da igreja, não desce muito bem para nós. A perseguição ficou pior. Depois, com Constantino, por volta de 313, quase 300 anos aproximadamente, depois de Jesus ser assunto ao céu, o cristianismo passou a ser tolerado. E a igreja teve uma paz. Bota a primeira frase. Antes de ser atirado às feras, Inácio de Antioquia, que foi um dos bispos em Antioquia, ele disse a seguinte frase. Não, é outra. Essa. Sou trigo de Deus, moído pelos dentes das feras, para me tornar pão puro de Cristo. Como ele morreu? Mordido pelas feras. Esse é Inácio de Antioquia, muito conhecido, um dos pais da igreja primitiva, depois dos apóstolos já estarem falecidos. Há uma frase atribuída a Tertuliano, pode colocar, que diz assim, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu quero te dar uns dados do Portas Abertas. Não sei se eu dei para vocês. Não. Eu fui ler isso hoje. Diz assim, no site dos Portas Abertas, vocês depois podem procurar. Os dados da Lista Mundial de Perseguição, LMP, de 2025, garante que mais de 380 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de perseguição, altos, e discriminação por causa da fé em Cristo. Isso quer dizer, equivale a dizer, que 1 em cada 7 cristãos enfrentam perseguição extrema, severa e alta. De quem estamos falando? Não estamos falando ou destacando um indivíduo. Por mais que alguns sejam colocados em evidência e as suas palavras tenham sido registradas, mas há um coletivo, um grupo de pessoas que mudaram o cenário de sua época. Não mudaram os governantes. Nero não deixou de ser Nero. Os maus não deixaram de ser maus, a não ser que se convertessem. Não transformaram cenários políticos, econômicos, a não ser que viesse por conversão. Transformaram corações e ousaram enfrentar com sua fé todas as adversidades à sua frente. Estamos falando da Eclésia de Cristo, da Igreja de Cristo, que tem as características que nós falamos. Temos a mesma base, eu quero destacar. Esse é o ponto principal dessa palavra. Como o Evangelho chegou até nós? Eu vou dizer para você uma imagem que eu tive. Eu quero repartir com você. Você imagina um convertido que olha os seus amigos sendo pendurados, sendo queimados vivos por professarem a fé que você tem, Ellison. E você olha e eles morrem. Estão morrendo, mas você tem a sua fé.
mesmo vendo o que pode lhe acontecer, você professa a sua fé, você ganha pessoas, você vai avante. Lá na frente pegam você e matam, mas você já propagou o evangelho. A semente que estava em ti foi plantada em outro, e assim outro, e assim outro. Há uma canção que eu parei esses dias para ouvir que diz assim: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Mas o Coliseu, as perseguições e os leões mataram uma parte da igreja, mas não a igreja. Outros se converteram vendo aquilo. E mesmo vendo o que poderia ser o seu fim, prosseguiram na sua fé. Estes são a igreja do Senhor. E o evangelho se expandiu, se expandiu, se expandiu. Você sabe que Paulo, aproximadamente, ali nos 70 depois de Cristo, estava morto. Próximo disso, o mais antigo foi João, em 90 aproximadamente depois de Cristo. Ou seja, no final do primeiro século, já não havia mais apóstolo vivo, mas a igreja estava viva. Viva em pessoas comuns como nós. Viva em pessoas como você e eu. Donas de casa, maridos, trabalhadores, comerciantes, que mesmo vendo o fim daqueles que estavam antes de Cristo, não abriram mão por algo celestial. Assim é o evangelho para conosco. Assim foram esses queridos irmãos. Esses foram a igreja do passado. Nós somos a igreja do presente. Eu quero dizer que temos a mesma base. Qual é a base? Jesus. Eu quero dizer que nós temos o mesmo DNA. Assim como eles, nós igualmente somos eclésia de Cristo, igreja de Cristo. Iguais a eles. Nós estamos olhando para eles e dizendo assim: nós somos iguais a vocês. Nós estamos olhando para esses perseguidos de hoje e dizendo assim: eu tenho tudo a ver com você. Eu sou igual a você, eu sou igreja. Sim ou não? Muito tímido. Mas por que nos intimidamos? Porque muitas vezes não olhamos para eles e não vemos a força deles, a fé deles, o avançar deles na nossa realidade como igreja. Eu quero dizer que isso vai mudar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está vivendo assim, glória a Deus. Se não, o objetivo dessa é fortalecer aqueles que estão fortes, mas eu quero te encorajar a entender que esse DNA de igreja, que era, ainda é. A base que era, ainda é, que é Cristo Jesus. Quando digo que assim como os primeiros cristãos e os de hoje perseguidos, ao redor do mundo, estão reafirmando a sua fé em meio às muitas perseguições, avançando em números, permanecendo firmes diante dos seus algozes. O que passa em teu coração quando você diz assim: eu também sou igreja? O que é que precisa mudar em você, em nós, como igreja? Porque nós tememos tanto sair em dupla, em três, e falar para as pessoas o que nós temos. Tem um leão na tua frente que vai rugir contra você? Você está sendo jogado às feras? Não! Se nós olharmos para o que eles enfrentavam, o que nós enfrentamos não é nada. Sabe o que nós enfrentamos? Eu tenho que falar isso, denunciar os nossos corações, a vergonha de sermos rejeitados. Só isso. Irmãos, é muito pouco para nós que nos dizemos igreja. Você é a igreja do Senhor. Ninguém para a igreja, porque ninguém para Jesus. Nos lugares onde elas são mais perseguidas, eu vou dizer para você, é um lugar onde elas mais crescem. São os lugares onde a igreja mais cresce. Falaram para o irmão em um, isso está um registro no livro dele, naquele O Homem do Céu. No final do livro, depois de ele ter fugido da China, né? Acho que é China. O irmão em um. Depois você procura esse livro, O Homem do Céu. Cuidado porque é sangue nele todo, viu? Até o final você espreme e tem sangue caindo ali. Sangue. Deus livra ele de forma milagrosa do cárcere. E ele foge, ele não é besta. Mas, por favor, né, irmão? Ninguém vai correr. Ó, o negócio está aberto, o anjo está dizendo, foge, vai falar o quê? Ele foi embora. Foi mesmo, foi exatamente como Pedro. Ele relata no livro, eu li o livro. Mas no final, fora da China, fazem a pergunta para ele de ouro. Diz assim:
E aí? O que é que você quer fazer? Ele disse, eu quero voltar para a China. Para continuar pregando para os meus. Isso é igreja. Aí a frase dele no final diz assim, nós não oramos contra o governo chinês. Eu fiquei engasgado aqui. Ele diz, nós oramos pelo governo chinês. Irmãos, você acha que assim seremos diferentes de Jesus, que é o nosso fundamento, quando somos perseguidos ou não perseguidos? O que está perseguindo tua fé hoje? O que desencoraja a tua fé? Quais são as situações que você se amedronta? Ou nós nos amedrontamos como igreja para prosseguir? Jojo tem uma canção que fez parte da nossa história, numa mudança de chave da parte do Senhor. Não tenho medo de prosseguir. Não temos medo de prosseguir. Nós somos igreja do Senhor. O que teme a tua fé? Leões? Que leões? Encarceramento? Que encarceramento? Ainda não chegamos nesse nível. Nossos irmãos, em alguns lugares, vivem. Eu quero honrá-los, mas eu quero dizer que o Senhor vê uma só igreja. E Ele espera de você as mesmas atitudes que esses irmãos têm. Porque nós somos a eclésia de Cristo. Igreja do Senhor. Então, quando tu for encorajado no teu grupo, vamos proclamar. Você vira para o teu irmão, vamos junto, vamos fazer. Porque nós somos igreja do Senhor. Ele é o fundamento da igreja. Ele garantiu que como igreja, nós, não eu, nós vamos arrebentar as portas do inferno. Em nome de Jesus. Qual é a nossa missão? Qual é a missão da igreja? Nós não fomos chamados para mudar o mundo jaz no maligno. Não fomos chamados para mudar governos. Não fomos chamados para mudar sistemas econômicos, judiciário. Não fomos chamados para isso. Se isso acontecesse, era por uma mudança dos corações, dos governantes, daqueles que manipulam o sistema econômico, daqueles que são do judiciário. Mas não espere deste mundo uma mudança. O mundo jaz no... Fomos chamados para salvar as pessoas. Porque nós temos uma palavra de reconciliação como igreja. O Senhor deu na mão da sua igreja esse ministério. Eu quero lembrar para nós a grande comissão. Eu quero terminar com ele depois eu quero colocar um slide como desafio para você. Mateus 28, 18 a 20 não é uma grande sugestão, mas uma grande comissão que o Senhor deu a nós como igreja. Esse tema igreja tem muito para manga, irmãos. Muito. Muitas palavras. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Podemos falar isso em outro momento. Mas eu quero destacar isso para você. Em nome de Jesus, teu coração seja reacendido com o DNA que há na igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Não somos a igreja perseguida ainda. Se o Senhor assim o quiser, amém. Que venham as perseguições. O William, o que é que tu está dizendo? É bíblico, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Jesus disse que nos últimos dias... Ele disse, será que encontrarei fé na terra? Que venham os dias maus. Que venham as perseguições. Eu não quero dizer, Senhor, manda, não vou dizer, não vou orar assim. Se vier, veio. Porque faz parte daqueles que são de Cristo. Cuidado. Se a coisa estiver muito certinha para você, comece a julgar. Se você não está negociando a fé, se não está, glória a Deus, continua, vai em frente. Como igreja, nós vamos avançar. Mas não negocie a tua fé. O que eu aprendo com esses irmãos e com a igreja do Senhor, em Cristo, Cristo Jesus, com o meu fundamento. O meu não, eu errar, o nosso. É que não se negocia a fé. Não se abre mão dela. Não se abre mão da sua fé. Em nome de Jesus. Jesus diz em Mateus 28, aproximando-se, falou dizendo, toda autoridade me foi dada, aleluia, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, enquanto vamos e fazemos discípulos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que foi? Orar por ele? Por ti ou por ele? É, porque tu quer o quê? Tu quer se entregar a Jesus? Aham. Amém. Paulinho, vem cá. Vamos orar por ele? Sim. Já entregou? Está em Cristo? Já se batizou em Jesus? Ah, queridão, está faltando. Vamos ter que resolver isso logo. No final a gente conversa contigo. É. Vamos orar por ele. Mas ele também quer vir. Amém. Estende tua mão para cá. Nós acabamos de ouvir o poder da igreja. Isso. Aleluia. Amém, Senhor. Queremos colocar a vida do seu expedito diante de ti. Tudo que tem roubado a sua paz, Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós repreendemos. No nome do Senhor Jesus. Todo atormento do inferno. Nós damos uma palavra de ordem, seja dissipado sobre a vida desse homem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Toda raiz de amargura seja arrancado, agora pelo poder do teu Espírito, Senhor. Seu Espírito volte a usufruir da graça, da unção do teu Espírito. Amém. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos por esse querido também, como é teu nome? Oramos pelo Bruno também, Senhor. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo termine o que tu começasse a fazer na vida dele. Que ele seja vinculado em ti através do batismo, Senhor. Enxertado, Senhor, nisso que temos ouvido. Deixe de ser um homem só e passe a fazer parte do teu corpo, Senhor. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Depois a gente batiza. Mas não é assim? Por que eu vou temer falar isso? Você já viu Jesus recuar de alguma situação? Nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Chama teu irmão. Faz um companheirismo de oração. Faz um companheirismo de proclamação. E você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Porque a multiforme graça de Deus está distribuída na sua igreja. Eu quero colocar um slide aqui para um encorajamento para você buscar na palavra. Isso eu terei do Ion no final também. Pode colocar os 3. Encontre nas Escrituras a igreja de Deus. O que a igreja é para Deus. Eu acho que não era isso não, ó. Apaga. Eu coloquei. O que a igreja é para Deus. Anote isso. Era melhor colocar? Vou botar, bote. É porque tinha a resposta ali, mas... não, mas deixa. Medita, vá, bota. É que eu me lembrei de ti, daquelas perguntas lá, eu colocar para os irmãos procurarem, né? Mas o pastor Fernando é muito bonzinho para vocês, ele mandou eu colocar, vou colocar. Aqui está a resposta, mas tu procura nas Escrituras. O que a igreja do Deus vivo é para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. As respostas estão aí, mas medita nas Escrituras. Nós somos igreja. Para o Filho, uma família. Corpo vivo de Cristo. Família para o Pai, corpo para o Filho, família para o Filho e casa espiritual para o Espírito Santo. Irmãos, há tanta riqueza nas Escrituras sobre a igreja. Podemos meditar em Atos capítulo 2. Perseveravam em que perseveravam? Porque a igreja era tão forte. É forte. Era não. É. Porque temos o mesmo DNA deles. Em nome de Jesus. Não podemos desprezá-los. Mas também não posso dizer que nós somos diferentes. Somos igreja do Senhor.
Eu quero orar junto com você. Há tanta riqueza nas Escrituras sobre a igreja. Eu fiquei tão fascinado que Sheila disse, meu filho, tu tem que ir com calma, porque tu fica muito emocionado. Eu me segurei aqui. Porque eu disse, eu tenho encontrado tanta riqueza na vida da igreja. Tanta riqueza. Quando encontramos isso, irmãos, o individualismo, o não confessar pecado, o andar sozinho, o não receber repreensão, o não receber edificação, tudo isso vem da igreja. Tudo isso vem da igreja. Por isso que eu pergunto a você, quanto tempo na semana tu fica sem estar com os irmãos? É perigoso para nós. Isso é perigoso para você e para mim. Mas eu quero te encorajar e orar junto com você. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja eclésia de Cristo. O Pai nos incluiu juntos. Nós temos a principal característica que nós pertencemos a um dono, a Jesus. Nós dependemos uns dos outros, não há um individualismo quando estamos juntos. Sabe quem aparece? Cristo aparece. A igreja é comparada ao corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Há uma graça do Senhor quando estamos juntos. Essa palavra é para te encorajar. A te encorajar. A estar junto. A fazer a obra junto. A orar junto. Vamos levantar mais grupos de oração juntos. Juntos, juntos, juntos. Há tantos textos bíblicos que eu não vou poder, hora a hora já passando aqui, para mostrar para você o que é que acontecia quando a igreja junto orava. A igreja junto orava. Pai Santo, nós somos tua igreja, Senhor. O que dizer dela? O que falar dela, Senhor? Tu és a base da tua igreja. Tu és quem a sustenta. Declaraste que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Ao longo dos anos, o teu evangelho chegou até nós, porque os primeiros cristãos, os primeiros a serem igreja, não negociaram a sua fé. Seguiram firmes, num propósito de ser e fazer discípulos. Não abriram mão da fé em detrimento das suas próprias vidas. Foram as últimas consequências. Nós somos a tua igreja, Senhor. Queremos abençoar os nossos irmãos que hoje estão sendo perseguidos. Aqueles que estão titubeando diante de situações tão cruéis que nós sequer podemos imaginar. Pais perdendo filhos diante dos seus olhos. Esposas perdendo famílias, marido, filhos. Filhos perdendo os pais. Pais indo à última situação, Senhor, de dar a própria vida, Senhor. Muitos, ainda hoje, Senhor, o sangue dos mártires ainda sendo a semente da tua igreja. Na verdade, é o teu sangue que é a semente da tua igreja, que é derramado através dos teus mártires. Te honramos pela vida desses irmãos, Senhor. Nós oramos por eles nesses dias. Esses 380 milhões que a Portas Abertas contabilizou, não sei como, mas deve haver muito mais. Fortalece a tua igreja, Senhor. Senhor Jesus, fortalece a tua igreja. Que nós, Senhor, entendamos o nosso papel nessa terra, hoje, como igreja do Senhor, em avançar, em não negociar nossa fé, em não temer as portas do inferno. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós nos apresentamos a Ti como a resposta para as pessoas, para este mundo. Não o mundo caído, mas os corações desesperados. Nós, a Tua igreja, somos a Tua resposta, Senhor. A resposta para essas pessoas. Em nome de Jesus. Todo individualismo caia, Senhor. E a pluralidade da Tua graça no nosso meio seja evidente. A Tua glória e a Tua graça, Senhor. Entre nós e em nós. Em nome de Jesus. Amém.
Ou tu me ajuda a tirar isso aqui que eu não... Tá. Quando o William falou que até o século III, né, o ano 300 e pouco, a igreja estava sendo perseguida e ali houve um imperador que deu tempos de paz bem entre apóstrofos, bem grande. Ele tinha falado que a perseguição, o Coliseu, os leões não pararam. Mas aquela decisão daquele imperador trouxe grandes problemas para a igreja. Você falou o nome, eu não lembro o nome dele. Constantino. Porque o que ele fez, ele institucionalizou a igreja. Até aquele instante, a igreja era um corpo e era perseguida. Como igreja, ela era perseguida. A igreja não há nada na terra, nenhum organismo na terra que possa ser comparado à igreja, porque ela é diferente de qualquer um. Se você pensar numa ONG, numa organização, numa empresa, não há nada que se compare à igreja. Porque apenas a igreja é um organismo do céu vivendo na terra. Nenhum outro é assim. O que Constantino fez, ele institucionalizou a igreja. Ele tornou a igreja uma organização do Estado. E aí começou a falência da igreja. A perseguição não estraga a igreja, mas a institucionalização estraga a igreja. Estraga. Então, entre as perseguições que eu e você temos que ter enquanto não somos perseguidos fisicamente, está aqui, ó. E aqui. Né, João? Porque quantas vezes nós queremos viver algo que Deus não preparou para a igreja viver? Quantas vezes a gente acha que poderia ser melhor se tal situação acontecesse, se tal conforto viesse a mais, se tal governo ruim saísse? Na verdade, perceba como o meu e o seu coração estão buscando conforto. Quando o Criador da igreja não andou em conforto, e aqueles que foram os pais da igreja não andaram em conforto. Você sabe qual é o Coliseu dos dias atuais? Comendo, destruindo, mastigando a igreja do Senhor, chama-se entretenimento. Entretenimento e desejo de organização. O meu corpo, o seu corpo, ele é um organismo. Ele é organizado, mas a organização dele é para funcionamento. Qualquer outra coisa que a gente compare é apenas uma organização, cujo objetivo é somente funcional. Funcional. Dentro de uma empresa, de organização, as pessoas não são importantes. Importante é o funcionamento. A igreja do Senhor, ela é funcional, sim, mas ela é um organismo vivo. As vidas são importantes. As pessoas são importantes, mas não o nosso conforto. Amém? Não é por causa disso que você vai jogar seu sofá fora. Mas cuidado com o que move o coração da gente. Cuidado com as demandas do nosso coração. O William colocou uma pergunta, eu anotei. O que teme a nossa fé? Pense bem se a nossa fé não teme o desconforto. Não é? Teme o desconforto. Teme tudo aquilo que tira dessa tal zona de conforto que é tão grande que parece que toma a vida da gente toda. Né? Às vezes pensa, é uma zona de conforto, isso aqui não, é a minha zona de conforto, é o meu biscoito, é a minha bolacha. Olhe em redor, porque parece que a zona de conforto de cada um de nós tem crescido um bocado. Tem crescido bastante.
E não tem como ser igreja e enfrentar esses desafios e ser dois e se juntar para orar, ninguém está falando juntar para comer um fundi, né? Porque senão acho que é mais fácil juntar para ir ali no como é aquela casa de camarão grande que tem lá agora olha como os irmãos conhecem. É mais fácil juntar para ir lá. Rapaz, é caro, mas a gente dá um jeito, não é? Agora vamos juntar para orar, para interceder, para sair na praça. Irmão, essas duas coisas não combinam. Igreja e conforto não tem como andar juntos. Não tem como andar juntos. Eu só sou igreja se houver conforto, então eu não estou sendo igreja. Guarde isso. Se eu só sou igreja depois do expediente, e se houver tempo, e se o dia não foi pesado, e se meu chefe me elogiou, e se eu bati as metas, isso não é ser igreja. Precisamos permitir que o Espírito Santo cave mais fundo essa vala. Amém? Porque nós dizemos assim, essa música a gente já está ouvindo, tá até nos rádios, né? Na rádio, a perseguição não parou a igreja, a gente gosta de ouvir, cantar e falar. Tá legal, isso não está errado, não. Mas por que a igreja está parada? Se as feras não pararam, o Coliseu não parou, o Império Romano não parou, e por que a igreja está parada? O que está parando? Precisamos permitir que o Espírito de Deus cave essa vala mais um pouquinho. Amém? É impossível construir alguma coisa que se sustente em cima de um pântano. Não é verdade? Alguém constrói alguma coisa em cima de areia movediça, você e eu nunca vimos areia movediça, a não ser nos filmes. Mas a gente sabe que nada sobe ali, só faz descer. Conforto é areia movediça. Conforto como base, como primícia, como pré-requisito. Ah, gente, a chácara é tão longe, dá um trabalho. Não tem fera, não tem coliseu, não tem imperador romano, é apenas um deslocamento de 45 quilômetros para estar em comunhão na chácara. Não tem Nero para acusar a gente. Tem no máximo que nem para mais ninguém, né? No máximo tem aquela coisa enorme ali prejudicando o trânsito. Não, aquilo é muito ruim, vai estragar o meu domingo. Gente, como é que a gente canta essa música, A Perseguição Não Parou a Igreja, como se fosse a gente que estava lá e não foi parado? A perseguição não parou. Mas a hora parou, o minuto parou, o chefe parou, a meta parou. Sim ou não? Precisamos permitir que o Espírito aprofunde essa questão no nosso coração, em todos nós. Amém? Pai, nos colocamos juntos aqui, porque isso trata de igreja, coletivo, corpo de Cristo. Nós estamos precisando que o Senhor trate com cada um de nós e conosco, como corpo de Cristo, como teu corpo, Senhor. Se no passado a perseguição não parou a igreja, o Coliseu, os leões, em nossos dias coisas tão pequenas, tão ridiculamente pequenas, Senhor, travam, impedem, dificultam
a tua igreja de ser igreja. Nós clamamos ao Senhor misericórdia, mas clamamos também que o teu Espírito, o poderoso Espírito, trabalhe esse arrependimento no coração de cada um de nós. E é em nome de Jesus que oramos, pedindo que não seja apenas um incômodo desse momento agora, Senhor, mas que seja um trabalhado o teu Espírito Santo no nosso coração, para que esta parte da igreja, Senhor, que ousa se chamar Igreja de Cristo, porque é mesmo, fomos resgatados por Ti e lavados pelo Teu sangue. Essa é a parte que Te cabe, Senhor. Mas queremos fazer a parte que nos cabe, Senhor, como homens e mulheres que receberam o ministério da reconciliação, de levar a palavra da reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos permitir que o Espírito Santo fale com a gente. E vamos tomar decisões sobre isso. Amém.